Voltamos com a parte 2 dos jogos explorados aí pelo camarada Milks, dos jogos abandonados da Level Up. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Irving, vulgo Scarvoid. E vamos voltar pro vídeo que estava reagindo da Level Up. Paramos no Warface. Um salve aí para o meu querido camarada Felipe, para o Marcola, que jogou um bom tempo também comigo. Eu dei um salve pro Gustavo e pro Andrei, que jogava Ragnarok comigo no vídeo passado. Não sei se deu para escutar. Mas aí a gente vai para a segunda parte do vídeo, tá? Aqui é o The End. Bem o finalzinho da Level Up. Acho que os últimos jogos eu joguei. Eu não tinha um PC muito bom no começo, então os últimos jogos precisavam de PC bom. Principalmente o Warface, que tinha uns gráficos lindos, maravilhosos para a época. Até hoje eu acho que são uns jogos online de FPS, eu acho que é um dos que eles usavam em Unreal Engine, se que eu me lembre. A CryEngine, eu acho que era a CryEngine. E o jogo era fantástico. Era bem otimizado. O jogo tinha uma. A ambientação e os tiros eram fantásticos. Mas enfim, Possível, vamos pro até vídeo. mesmo ressuscitar um jogo morto. Se o Combat Arms rodava em qualquer torradeira, o Warface chegou prometendo fritar o seu PC. Quando a Level Up É, anunciou isso aqui lá pra 2013, parecia mentira na época. Os gráficos do Warface eram absurdos demais. A iluminação, o barulho das armas, a poeira no mapa, era um jogo premium, mas que e por causa da CryEngine naquela época, ela estava em ascensão. E, o som tinha aquele sistema de som 3D, então era fantástico. Era fantástico, de verdade. Então, revolucionou os jogos free to play. Querendo ou não, eles revolucionaram os jogos free to play. um podia baixar e jogar. E ele trouxe coisas que a gente não via nos outros jogos. O famoso peixinho, né? Você vinha correndo, apertava pra agachar e o boneco deslizava no chão atirando. Metade das mortes desse Sim. jogo era E o que era legal é que não era roubado que nem no Call of Duty. Você não simplesmente poderia abrir um pixel, abrir um corner, né? Que é uma triangulação, uma borda. Por exemplo, abrir uma parede, abrir numa casa, entrar dentro de uma casa deslizando. Querendo ou não, dependendo do jeito que você fazia o slide, te dava muita desvantagem. Muita desvantagem. E era um slide bem balanceado porque ele não era longo. Ele era uma duração média. Então isso era muito legal e não dava para você resetar esse slide. Que nem no Call of Duty que você pula, você reseta a animação. Que nem no Blood Strike que você pode resetar a animação, então você pode ficar pulando para cima e para baixo. Você não conseguia resetar, então te dava pontos positivos e negativos em relação a usar o slide. deslizando na sua tela e te dando um tiro de 12. E o tanto de highlight que tinha no YouTube de Warface era sacanagem, Eu cara. fiz Mas o na que época. realmente separava o Warface do resto não era só o gráfico ou o PVP, era o modo cooperativo. As missões PvE desse jogo eram absurdas. Tinham diversas missões dos mais diversos tipos, para enfrentar robô gigante, para enfrentar hordas imensas de inimigos, e as classes aqui realmente importava, cara. Se não tivesse um fuzileiro pra te dar munição, a PT morria. Se não tivesse um médico, ninguém levantava do chão. E cara, o Warface explodiu de tal maneira que ele engoliu uma galera do Combat Arms e de outros FPS da época. Você Sim, engoliu, mas teve um outro problema também. Depois de muito tempo, o PvE, que ele citou agora, que era o modo co-op, ele ficou muito pay to win. É doido falar isso, que eles deixaram o PvE pay to win, mas eles colocaram um tempo, que eu me lembro no finalzinho, carga para você poder reviver o seu parceiro, carga de munição, carga de respawn. Se você morresse, tipo assim, o seu parceiro não conseguisse te reviver.
você tinha que colocar cash para você reviver. Então, até o PvE eles conseguiram deixar pay to win. Mas demorou muito mais tempo para eles colocarem esse tipo de microtransação. Mas o PvE chegou a um ponto que, para vocês terem noção, chegou um ponto que o PvE chegou a ficar tão elitizado que as pessoas entravam e criavam uma sala com solo, um nível hard, e as armas que ele tinham davam conta de você jogar sozinho. E que em co-op, às vezes, era impossível de zerar. Impossível. Esse do robô que ele falou, e o outro chefão, acho que é um chefão de helicóptero, era impossível você jogar, mesmo co-op. E aí eles começaram a deixar até o PvE, que era divertido pra caramba, ele pay to win. Ia ter uma experiência de nova geração sem gastar R$ 200 em um COD. O PVP era lotado, os É. clãs eram gigantes e super competitivos, teve campeonato, teve mundial, teve a Level Up investindo pesado. Naquele momento parecia que eles finalmente tinham encontrado sua mina de ouro. O Warface era o FPS definitivo, mas aí a ganância bateu na porta. Entraram as malditas Warboxes, as famosas caixas de armas. E aqui você já sabe o que aconteceu. E eu, O não, jogo virou um cassino. Você eu gastava todo quase o seu peguei GP, essa ou época. pior, o seu dinheiro real, tentando tirar uma arma de cash que mudava completamente o jogo. O Warface virou o pay to win muito agressivo do nada. Você entrava no PVP com seu fuzil de iniciante e tomava um tiro de um cara com uma arma dourada que não Esse tinha mapa é recuo horrível. nenhum. Alguns bugs bem chatos começaram a ser muito recorrentes e a comunidade foi cansando, e a Level Up eventualmente largou o jogo. O Warface Global ele tentou fazer de tudo pra sobreviver, chegou até mesmo a ficar um tempo na Steam, mas quando eu fui Não procurar por sabia. ele, bom, ele não existe mais. Mas ainda é possível sim jogar Warface hoje em dia, porém por pouco tempo. Eu vou explicar isso melhor depois. O jogo passou a se chamar Warface Clutch. A ideia era focar mais no competitivo e afastar aquela fama de cassino. Como é impossível jogar o Warface original hoje em dia, eu baixei esse Warface Clutch para ver o que sobrou daquele clássico que a gente amava. Eu entrei no site, baixei o jogo e em poucos minutos eu já estava lá dentro. A gente escolhe o nome, escolhe uma skin para começar. As skins padrões do Warface nunca foram bonitas, cara, mas eu Nunca achei joguei. todas essas aqui muito feias. Logo a gente cai de cara no tutorial. E antigamente o tutorial do jogo era uma coisa memorável. Você tinha aqueles gráficos bonitos pra época, ensinava a dar tiro, ensinava a trocar de arma, até Sim. mesmo a cortar uma abóbora com uma faca. Agora o de hoje em dia é bem diferente. A gente já começa no meio do caos, uma ponte com diversos inimigos e uma música tensa. Inclusive o tutorial é muito Cara, olha esses gráficos. Olha os gráficos. Esses gráficos. Cara, esse jogo era muito da hora. Muito da hora. Espero que esse clutch tenha sobrevivido. foda, pois são mini fases com armas diferentes. A gente joga de metralhadora, aí vamos pro deserto com uma sniper, aí somos jogados pra um heliponto com uma 12 e tem um monte de zumbi perseguindo a gente, depois temos que explodir um cargueiro com uma bazuca. Ai, ai, quando vocês começarem a dar dinheiro, eu E um compro. monte de zumbi perseguindo a gente, depois temos que explodir um cargueiro com uma bazuca. Fora que o gráfico não se compara, o Warface hoje em dia é extremamente mais bonito do que antigamente. Cara, mas esse jogo ele é muito bonito, mano. Ai, caralho, calma aí. Calma aí, tô elogiando o jogo, desgraça. Meu Deus. E eu acho que não tá usando a Crytek. Eu acho que tá usando a Unreal Engine, pelo jeito. Não sei se eu acho que a Crytek até não existe mais. Eu posso até pesquisar depois. Mas eu tentei baixar ela alguns meses atrás pela Steam e ela não está disponível. Eu não sei se ela é só para empresarial, né? Que às vezes acontece, que nem a Unreal Engine, foi por um tempo. Mas às vezes eu acho que ela foi derrubada, porque talvez ela não tenha conseguir atualizações. E no final eu tenho uma coisa para falar. O Warface é muito bonito, olha isso, cara. Mano, com certeza eles melhoraram os gráficos, né? Não é possível que o jogo fosse tão bonito assim desde sempre, sabe? E apesar de ser belo, os problemas apareceram rapidamente. Eu coloquei pra procurar a partida e fiquei no lobby esperando, e após 30 segundos eu recebi um aviso. Tava dizendo se eu queria mudar minha região pra procurar salas Acabou. globalmente. E eu aceitei. Mas ali eu já entendi o problema. Não tinha jogador BR o suficiente pra fechar uma sala sequer. E na realidade é até um pouco triste. Não tem jogador BR justamente porque não teve propaganda. Talvez aqui
pra cá, na América, ele não seja muito forte, no Sul América principalmente. Se eles tivessem feito isso após o, o cancelamento do Warface antigo, talvez seria um revive. Mas como não fizeram, nunca houve propaganda em relação a isso, pelo menos não que eu tenha visto nesses últimos anos. Eu nem sei de que ano foi lançado esse jogo. Então me surpreende ter um novo Warface. E tá maravilhoso, é um jogo, puta jogo que eu jogaria e 90% das pessoas jogariam. Porém, não teve nenhum apelo comercial em relação a ele. Depois de alguns minutos, por incrível que pareça, eu achei uma partida. Achou? Achou partida? Cara, nossa, eu não achei que não ia achar nada, mano. Nossa, olha o nível dos caras, mano. 100, 150, 248. Então existe. Os caras, mano. Existe 100, gente jogando. 150, 248. E eu ali nível 3. Nossa, bro, esse mapa aqui é clássico demais, cara. Esse mapa é, Caraca! esse mapa Eu é jogava muito muito bom. nesse mapa quando eu era Muito bom. moleque. Eu acho que era o mapa que eu mais jogava. Vamos ver se a gente tromba algum vagabundo aqui. É, beleza, matei. Jogando um pouco do Warface, eu vou ser sincero, o jogo ele ainda é muito divertido. A movimentação é lisa, correr, pular, mirar, tudo responde perfeitamente. E a trocação de tiro é uma delícia, mano. Não tem aquela sensação de arma de plástico, sabe, de alguns jogos. As armas têm Não. peso, tem um recuo da hora de controlar. Nossa, peguei na smoke. Opa, opa. Olha o Ok, lag. vou correr deslizando aqui, Muito ó. lagado. Você viu a Ai, arma a base ali? dos caras. Beleza, matei. Ai, A arma caindo em slow oh, o motion jogo é muito no chão. divertido, cara. O Warface é muito divertido. O Warface ele não tem voice, então não tinha como eu me comunicar com a minha equipe, pra eu poder conversar um pouco com as pessoas. Eu aproveitei pra digitar no chat e perguntar se tinha algum BR ali, e infelizmente ninguém me respondeu. Na real, eu fui completamente ignorado. Essa minha primeira partida foi boa, apesar de estar em um servidor gringo, deu pra jogar até que legal, mas eu descobri que isso é a minoria das vezes. Como a Level Up não tá mais aqui, aquele servidor brasileiro onde a gente jogava liso com 15 de ping, esquece, já era. Na minha próxima partida tava completamente injogável. Cara, na outra partida eu tava lagado, mas nessa aqui eu tô a mais, cara. Eu vou mostrar o pessoal andando aqui pra vocês. Vamos ver. Olha isso, todo bugado. Ô, que coisa. Olha a granada voando. Olha a granada voando aqui, Nossa. cara. Olha o Olha o cara cara correndo correndo lá. parado. Ah, mano, esse lag maldito, mano. Que jogo. Olha isso. Mano, olha isso. Tá injogável. Isso aqui tá injogável, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu não consigo nem andar direito, cara. Sai do chão, gruda do chão, boneco. Mano. Ah, cara, Esse cara nem tá ali, mano. Devia estar do loucura. lado Isso aqui é dele. loucura. E jogar um FPS frenético, onde cada milissegundo importa, com 150, 200 de ping, é uma tortura. Por mais que o feeling das armas Isso era uma mecânica muito da hora. Muito da hora. Você quer subir no teto ou alguma coisa, você consiga dar pezinho. Que o CS colocou depois de muito tempo isso, cara. Pix, né? Pix acima. Porque é muito difícil você balancear isso. E o Warface fez isso, mano, muito bem. Muito bem. São mapas bem construídos, cara. Eles pensavam nos mapas já planejando um possível pique em cima, embaixo. Tinha algumas trincheiras. Cara, esse jogo não devia ter morrido. E morreu porque, que nem ele falou, pela ganância. seja incrível, competir contra gringo que mora do lado do servidor é impossível, cara. É tipo tentar lutar com os braços amarrados. Mas apesar de tudo isso, será que vale a pena jogar o Warface hoje? Por incrível que pareça, sim, e vale muito a pena. Porque apesar do jogo ter mudado de nome, a essência ainda tá lá. Aquele FPS que a gente amava em 2013. Mas e aí eu não entendo como é que vale a pena se você só vai jogar com 200 mais FPS ping, tá ligado? Pelo jogo, sim, vale a pena, se foi isso que ele quis dizer. Mas pela estresse e exaustão que isso vai te causar, pela dor física e mental, com certeza não vale. Não vale. Isso que é um problema.
ainda respira. Mas o motivo principal para você baixar o Warface Clutch não é só pela nostalgia, é porque o tempo tá acabando, literalmente. Os desenvolvedores anunciaram o fim do jogo, os servidores de PC vão ser desligados para sempre agora no dia 27 de maio. O Warface ele não vai ser esquecido, ele vai simplesmente deixar de existir. Então se você quer ter uma última Caramba. experiência, quer jogar o modo single player uma última vez com seus amigos, faça isso. Eu nunca me aprofundei muito no Warface, mas eu gostava do jogo. Inclusive, eu tinha um canalzinho onde eu ficava postando uns videozinhos, tá ligado? Uns highlights de Acho que todo Warface. mundo E teve. aí galera, beleza? Final de 15, trazendo Isso mais um parece vídeo pra eu, vocês. meu Uma primeiro canal. gameplay rápida aqui de Warface, tô no Team Deathmatch. Nesse mapa aqui é novo, eu nunca Time joguei nesse mapa. Deathmatch. Opa. Time Death. Sim, Oh, eu era essa uma arma era criança roubada, e hein? claramente eu não tinha um microfone bom. Particularmente foi bem nostálgico pra mim. Mas deslizar no chão do Warface jamais vai se comparar a correr nas Duel. paredes e voar pelo mapa dando espadada no... Tá, uma coisa que eu quero comentar antes de entrar nesse maravilhoso Guns, que foi o jogo que ganhou prêmios e certificações mundiais por maior jogo de cancelamento de habilidades. Isso vocês podem até pesquisar. Ganhar alguns prêmios em relação a isso é muito, muito foda isso, tá? Mas eu espero que ele não comente sobre Guns 2. Uma bosta, uma porcaria. Mas vocês veem que. Vocês conseguem perceber o tanto que jogo de FPS, principalmente de FPS, é muito monopolizado. São poucos jogos que você entra que você realmente vai curtir o que você tá jogando. Eu coloco isso como base porque eu já baixei muito jogo de FPS na minha vida. Muito, muito jogo de FPS. O último que eu joguei diferente foi Fragpunk. E eu achei ele muito. Tem uma ideia muito legal, mas ele ainda é muito genérico. Esses jogos que ele comentou, Combat Arms, Warface e outros que tinham na época, Point Blank, que era excelente, eles tinham um apelo diferente do padrão de FPS que a gente tem hoje. Eu jogo Valorant e eu jogo Counter-Strike. Counter-Strike eu jogo desde 1.5. E o padrão virou muito homogêneo, muito único, sabe? Pro FPS. E tirando ele, depois os Battle Royales. Mas Battle Royale não é uma FPS. Battle Royale é um jogo mais de ação do que um FPS. Porque você não tem uma estratégia, uma mecânica. Você só precisa correr, atirar e matar. Sei que é muito mais que isso, mas é farming. É quase um RPG. Um Battle Royale é um RPG, é um farm. Agora, cara, Warface ele tinha um apelo muito forte, tanto em TDM, eu acho que o mais forte dele era o TDM, como o Point Blank, e, e o Combat Arms. E agora Counter-Strike e Valorant, o apelo não é TDM, é ITD, né, que é o Deathmatch. O apelo dele é só competitivo, e isso é um problema. Que nem o Warface tinha a parte competitiva, tinha um clã versus clã. Point Blank já fui em muitos não, né? Já participei de alguns poucos eventos clã versus clã, o Clã Front. Só que, cara, é uma nostalgia diferente do que você pega no Counter-Strike, no Global Offensive e no Valorant, entende? Você sente uma pressão psicológica de você tem que ganhar. Você não tem que curtir o jogo. Você tem que ganhar. E eu acho isso absurdo, esse monopólio, porque tem tantos jogos excelentes que nem ele comentou, que é só da Level Up, inclusive. Talvez eu possa fazer um react sobre o Point Blank, que até eu fazia no meu evento, pequenos eventos eu gravei no meu canal antigo. Quem sabe, né? Vocês me vê jovenzinho. E, e não tinha esse apelo de mercado. O Warface, você entrava na sala, cara, é bala. Se você não quisesse, você saía da sala. Você não era punido. Você farmava e
sua patente, que também não era muito objetificado, não ao ponto de ter um mercado para isso, que nem hoje tem para Valorant e Counter-Strike, vender contas com elos altos, mas era divertido, você entende? Era divertido trocar tiro no Warface, era divertido trocar tiro no Combat Arms. Você entrar no jogo e fazer um clutch era sensacional. No Valorant, você faz o clutch, mano, é muito da hora, muito legal. Só que não importa se você fez o clutch ou não, se você não ganhar a partida, não ganhar ponto e subir de patente. Não importa o que você faz, você pode fazer tanto básico, ficar 0/15 e ganhar o jogo, e tá tudo certo. Ou você matar 30 bonecos e perder o jogo e falar: caramba, meu time é muito ruim. E não é o time, entende? Nunca foi o time. Ainda não sendo competitivo o jogo, essa que é a questão que eu quero chegar. O jogo não sendo competitivo, você ganhando dinheiro para jogar, você trabalhando com o jogo em si, tirando isso, o jogo é individual. Ponto. Um dia eu quero fazer um vídeo só como os rankings destruíram os jogos. Esse é meu plano assim de carreira pro canal, para esse canal inclusive. Mas vocês veem que não importa. Você pode gravar, filmar pros seus amigos e tudo mais. Ser top um. Eu tenho um amigo meu que pegou Radiante 2, 3 vezes no Valorant. Pra quê? Quantos clutch ele não fez? Quantos não sei o que lá ele fez? Ele deu visualização, porque ele jogou com bastante pro player e bastante streamer. Esses caras que trabalham com isso, pra eles é divertido, porque não importa pra eles. Entende? Não importa, eles vão continuar recebendo o dinheirinho deles. Agora, pra você que joga, tá no prata, que nem eu, tô subindo pro Gold agora de novo. Acho que eu fui ascendente, no máximo, lá no Valorant. Não lembro. Eu acho que, não sei se foi ascendente ou se foi, tipo, diamante ali, depois do platina. Mas, pra quê? Esses jogos que estão aí, tirando, eu acho que o Ragnarok, todos eles eram divertidos de jogar. Eu tiro o Ragnarok em relação ao Oi, tá? A Batalha do Império, que ele comentou no vídeo passado. Eu recomendo que você assista o primeiro vídeo. Tirando as builds pra. Não é ranqueado lá que chama, né? São territórios. Pra Batalha de Território. Tirando esses jogos, cara, era divertido jogar Warface. Era divertido jogar Combat Arms. Era divertido jogar Point Blank. Point Blank ainda era um pouco escrachado, porque você só liberava armas de acordo com sua patente, então isso dava uma limitada. Mas você era recompensado pelo seu esforço, entre aspas, né? Se tiver um vídeo sobre Point Blank, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, é um monopólio de jogos que se você não tem aqui, você não joga aqui, eles são jogos caros. Porque você tem que ter um computador bom, mano. Você tem que ter uma tela boa. Não tô desmenosprezando quem não tem, eu não tenho. Mas para você jogar bem e bater com pessoas boas, você tem que ter um periférico bom. Não é porque o jogo é de graça que você não vai gastar dinheiro. E skins, claro que, tipo, não vou falar que dá vantagem, mas dá vantagem psicológica. Principalmente no Valorant. Eles fazem isso de propósito, é lógico. E eu concordo, o jogo tem que ter um apelo. Mas, tirando a Neon é putaria mesmo. Mas assim, é só isso que tem pra jogar, entende? Quando eu falei, eu fui jogar Fragpunk, joguei 5 partidas de Fragpunk. Eu falei, parece que eu tô jogando Valorant, parece que eu tô jogando CS. Então é muito chato a limitação que a gente tem que gosta de FPS em relação aos jogos online hoje. Tirando isso, só vai ter mais Call of Duty, que é caro pra caramba, que nem ele comentou. Battlefield, que é caro pra caramba. Eu queria comprar o Battlefield, mas eu nem sei se meu PC roda. E é isso. O que mais que tem? Eu baixei Zula um tempo atrás, um jogo que eu nunca tinha escutado. O jogo é horrível, com a mesma pegada, com blá 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 blá, entendeu?
É foda. O Guns The Duel era o tipo de jogo que, Isso é se bom. você era Isso bom, é bom. você tinha respeito. Quando a Isso é Level bom. Up trouxe o The Duel pro Brasil lá em Eu sou melhor. 2016, a propaganda era muito clara. A ideia era você entrar no mapa, correr pelas paredes, dar saltos mortais, atirar de 12 e lutar com espadas gigantes, como se fosse um ninja. E no começo o jogo ele foi realmente assim. As pessoas entravam no mapa da Mansell ou Natal, andavam devagar, davam uns tirinhos ali, tentavam correr pela parede e acabavam caindo. Era lento, era engraçado e todo mundo era incrivelmente ruim. Até que um dia a comunidade descobriu um bug, e esse bug mudou a história do Não era jogo um pra bug, sempre. né? Ele ficou conhecido como K-Style, o estilo coreano, o famoso KS. Do nada os personagens não andavam mais, eles voavam. O K-Style era basicamente cancelar a animação da espada com a arma, o que te permitia dar Isso é dashes no fantástico ar isso, né, em uma mano? velocidade absurda. E era uma movimentação muito louca, cara. Ver qualquer vídeo disso hoje em dia é maluquice. Se você não soubesse masterizar essa técnica, você não conseguia jogar. Era uma sequência ali de 6 botões em menos de 1 segundo. Uma comparação pra galera mais nova é tipo saber construir no Fortnite. Você apertava duas vezes, tipo, ASD, a WSD, né? Você apertava duas vezes para dar um dash, certo? Então, apertando para direita duas vezes, dá dash para direita e assim sucessivamente. Se você apertasse o dash para direita e batesse na parede com a espada, você conseguia pular de novo. Aí você conseguia fazer isso com qualquer parede. Aí, aí tipo assim, deixa eu dar uma pausa aqui, tá gravando agora. É, o que eu tava explicando? Tava explicando que, tipo assim, eu comecei a jogar no começo do jogo e o jogo não tinha o K-Style. Que nem, não sei se ele chegou a explicar O estilo agora, coreano, o o famoso estilo coreano, o K-Style. Não tinha. Então, o jogo era muito parado. Era muito chato, de verdade. E esses gráficos aí também não ajudavam muito. A movimentação dos bonecos era devagar, o jeito de atirar, o reload das armas eram demorados. E era um saco. Aí, e as armas, a 12 e a bazuca e a metralhadora era muito forte no jogo. E tinha umas de cash que eram apelonas demais. Inclusive no final do jogo a metralhadora voltou no meta. Porque era muito pay to win, virou pay to win. Mas aí a 12 não dava pra usar. Não dava pra usar. E o negócio de defender, o shift, que era pra você defender com a espada, era muito zoado, porque você poderia tirar tanto no pé quanto na cabeça, alguns pixels assim da cabeça, e você matava o cara. Você dava headshot, você matava por tiro no pé. Então, era meio, a espada era meio foda-se, era mais trocação de tiro mesmo, uma trocação de tiro em terceira pessoa. Aí chegou o K-Style. Aí o bagulho brilhou. Aí o jogo brilhou. Por quê? Tirou toda a mecânica da metralhadora e da pistola e da bazuca, que era top tier, e colocou de volta a espada e a 12 como meta. Eu usava dual bereta, eu usava pistola dupla e espada, na verdade. Porque a taxa de HS da pistola era muito mais alta do que da 12. A 12 era mais tipo tete a tete, assim. Agora da pistola dava pra você ter um range maior, que eu preferia. Mas, tipo, teve cara que usava com bazuca, no final teve ou com metralhadora. Por que com a metralhadora? Porque você não precisava recarregar, você não precisava parar de atirar. E a taxa de disparo dela era muito alta. Era tão alto que quando você trocava de arma, ela conseguia dar, tipo assim, dois, três tiros. Quando você fazia o K-Style. Então, tinha voltado a ficar no meta. Mas era de cash. Então, quem tinha isso era, tipo, só os pica. É que nem as roupas também. As roupas deram uma boa mudança no estilo de jogo.
Mas assim, o jogo em si, quando lançou o K-Style pra cá, mudou totalmente o jogo, mudou a dinâmica do jogo. O jogo ficou muito mais divertido. Ficou muito mais divertido, não tem. Você tinha que aprender, mano, era um sacrifício. Eu demorava dias e dias na Lan House pra aprender o K-Style. Mas você sentia que você estava jogando o jogo. Era um jogo frenético, você sentia que ele era frenético. Você viu o cara em cima do telhado, subindo no telhado, você fala assim, eu vou atrás desse cara e eu vou mostrar quem manja desse negócio. E às vezes a pessoa que usava o K-Style, ela conseguia defender. Então ficava uma batalha frenética que poderia durar, sim, durar alguns segundos, mas podia durar milésimos ou, tipo assim, um minuto de, de tiro indo e boa. Porque enquanto você fazia o K-Style, você bloqueava também. Não sei se ele vai KS. mostrar. Do nada, os personagens não andavam mais, eles voavam. O K-Style era basicamente cancelar a animação da espada com a arma, o Ó, que te duas permitia 12, dar dashes no 112. ar em uma Ó, esse velocidade cara não tá absurda, e fazendo era uma bloqueio. movimentação muito louca, cara. Vê qualquer vídeo disso hoje em Esse cara de vermelho que tá no vídeo, eu já teria matado ele faz muito tempo, muito tempo. Agora eu acho que esse cara aqui dia é vai usar, ó. maluquice. Se você não soubesse Tá vendo que a espada dele gira, tá masterizar ligado? essa técnica, Tá vendo que a espada dele gira enquanto ele corre? Ele tá dando duas vezes pra frente e shift. Shift era pra bloquear, pelo menos o meu comando era assim. Enquanto o cara tá atirando, você poderia ter a chance de bloquear boa parte do tiro dele. Como era 12, espalhava. Mas você bloqueava boa parte do tiro dele, então. E o cara podia bloquear o seu. Quem não usava o shift, quem não usava o bloqueio, o cara era amassado 100% das vezes. 100% das vezes. você não conseguia jogar. Era E uma era sequência ali de engraçado seis que, botões. ó, é esse daí, ó. Pula, dacha, slash, a espadada, switch gun. Esse aqui é é o básico, né? Aí jump dash, gun dash, que é o dash com arma, o dash com arma com a espada era diferente, e atira. E quando. Aqui tá falando como se fosse um. Ah, switch to gun 2. Ah, tá. Ele tá. Porque assim, ó, quando eu fazia, eu dava o switch da arma um e da arma 2. Aqui ele tá fazendo só com uma arma, carregar e depois fazer com uma da arma 2. Então ele fazia, acabava a munição da arma um e depois ele fazia com a arma 2. Não, eu fazia o contrário. Eu fazia um tiro com a arma um, um tiro com a arma 2, um tiro com a arma um, um tiro com a arma 2, que era muito mais avançado, muito mais avançado. E aí depois eu parava, recuperava a vida e enquanto eu recuperava a vida, que tinha um delayzinho, eu recarregava as armas. E aí eu voltava para um lugar mais safe. Em menos de um segundo. Uma comparação pra galera mais nova é tipo saber construir no Fortnite. O Guns foi o maior É, motivador de teclados quebrados nas lan house. Quando eu era criança eu jogava bem pouco, até porque, digamos, Guns não é tão fácil pra um moleque qualquer aprender a jogar, mas não tem como eu explicar a sensação que era jogar isso aqui. Mesmo aí, sendo ó, vocês viram ele bloqueando o tiro do criança eu outro, ó, jogava bem pouco, até porque, a faísca na espada. digamos, Guns não é tão fácil pra um moleque qualquer aprender a Ó, jogar, bloqueou, mas tá não tem vendo? como eu explicar a sensação que era jogar Aí o que que tinha? Tinha um jeito, se você desse uma espadada junto com o cara, você acumulava um poder na espada. E se você batesse com o poder você podia jogar ele pra cima e bater com a espada. Ele ficava atordoado. E se você joga ele pra cima, que nem jogo de luta, sabe? Joga ele pra cima e, e depois atordoa ele. isso aqui. Mesmo sendo bem ruim, não existe nada parecido com esse jogo atualmente. Fora que o Guns era complexo, tipo, tinha uma variedade bem legal de armas, indo desde metralhadoras, escopetas, submetralhadoras, pistolas e espadas. E um sistema de Isso também peso, é. então você tinha ali dois slots O peso também contava muito. e tinha que equilibrar para não deixar o seu personagem tão pesado. Só que o que tornou o Guns The Duel único foi exatamente o que começou a matar ele. O K-Style transformou o jogo em outra coisa. A curva de aprendizado Não, virou uma não foi isso que matou o jogo. Assim como você entra em qualquer jogo para começar, o jogo já era muito antigo quando o K-Style chegou, entendeu? Ele já foi basicamente vendido. Quase ninguém, eu nunca vi ninguém entrar.
um. Eu nunca vi ninguém entrar em jogar o jogo não sabendo como o jogo era, sem querer aprender o que o jogo tava proposto a ser. Então, o que matou o. É que nem quando você entra num jogo novo, se você está jogando LoL e vai jogar Dota, você tem que aprender qual que é o objetivo do jogo. É MOBA? É MOBA. Isso é um TPS? É um TPS. Mas o que que ele tem de diferente para você aprender? É a mesma coisa. Não foi o K-Style que acabou com o jogo. Foi o cache e foi a falta de incentivo do jogo. Simples, simples. E também porque o jogo ficou datado. E até por isso que eles lançaram um 2 e tiraram o K-Style. E quando tiraram, todo mundo reclamou. Coloca o K-Style de novo. O jogo tá legal. Tem classe, tem o caralho a 4, mas não tem K-Style. O que que aconteceu com o jogo? Morreu. Então, o que que matou o jogo? Foi o cache. O cache chegou até no PvE, que também foi um absurdo. Foi um absurdo o cache chegar no PvE também, de matar monstrinho e tudo mais, de matar boss. Tinha boss que você só conseguia matar quando você comprava um negócio de cache. E você só conseguia vida e crédito como se fosse um fliperama, com cash. Não tinha revive, revive era cash. As armas, as roupas principalmente, as roupas eram muito quebradas. E, e o abandono do jogo. Não tinha mais mapa novo, não tinha mais personagem novo, não tinha mais armas novas, tinham só que eras de cash, não tinha rank, não tinha nenhuma coisa apelativa para pessoa, só tinha número. Rank 1, 2, 3, 4, 900 e tal. Mas não tinha nada apelativo para você ganhar. Naquela época não tinha passe, né? Que eu acho que seria uma boa saída. Passe de batalha. Não tinha nada pro free to play, entende? Não tinha nada de novo. Você jogava sempre os mesmos mapas. Cara, eu joguei Dimension. Dimension acho que era do PB. Mas eu joguei a Mansion, que era um mapa de mansão, uns 5 anos seguidos, cara. Que não tinha mais mapa. Não tinha mais. Esse e o da Vila. Que não tinha ninguém. Não é que ninguém jogava outros mapas. Mas é porque não tinha um apelo. Que nem, por exemplo, o Valorant faz e o CS faz. Você tem 5 mapas para você jogar. Vão escolher dois, banir dois. Aí depois vão banir mais um. Aí fica aquele para jogar, entendeu? Então não foi a comunidade não matou o, o K-Style, a comunidade não matou o The Duel. Nunca, nunca, nunca. Mas é porque eu acho que ele não pegou a época do. É porque ele falou que ele é criança, né? Então ele não pegou a época de ouro do negócio, entendeu? Que nem do Ragnarok que ele falou. Se um novato entrasse em uma sala com alguém que dominava o estilo coreano, ele simplesmente não jogava. Ele nascia e morria, e de novo e de novo. O jogo pra galera casual ele foi divertido apenas por um curto período de tempo. A base casual sumiu e ficou só a galera que dominava completamente o jogo. Apareceram alguns hackers aqui e ali, aí chegaram as As microtransações hackers. com itens que te beneficiavam muito. Quanto mais bonita a sua skin, mais forte você era, basicamente. A Level Up tentou segurar, mas em 2011 eles jogaram a toalha e os servidores oficiais no Brasil foram desligados. E abriu muito servidor Foram privado. Eu joguei muito servidor desligados e a privado. versão global Até da hoje é muito gringa forte. também morreu. O Guns The Duel oficial simplesmente não existe mais. Em teoria. Como os fãs desse jogo são fanáticos e doidos da cabeça, surgiram diversos servidores piratas do jogo. Você consegue baixar e jogar e ter uma experiência complicada, já que, né, só tem veterano viciado. A maioria das pessoas já tinham aceitado que o Guns ele era apenas uma boa memória, até que veio Isso mostra que não foi o K-Style que matou o jogo, tá? Só pra vocês entenderem. Isso prova que a comunidade queria o K-Style, porque era a mecânica do jogo. um
plot twist que ninguém esperava. A Masang Soft, uma desenvolvedora sul-coreana, comprou os direitos do jogo e anunciou o impensável: Guns The Duel está voltando oficialmente pela Steam. E não é um projeto para um futuro muito distante, tá acontecendo agora. Eles acabaram de abrir o servidor de testes em beta no início de 2026, prometendo gráficos remasterizados, uma interface nova e servidores modernos. O problema é que ele tá em fase de testes, no caso um beta fechado. Eu até me inscrevi para participar do beta e até hoje eu não fui aprovado. Mas antes disso, tem um detalhe que muita gente esquece. Existe um Guns 2 e o motivo de você não lembrar dele é simples: ele deu errado. A desenvolvedora olhou pro sucesso do primeiro jogo, viu a galera voando. Agora eu vou querer saber o que ele vai falar sobre o Guns 2. E depois eu vou dar meu veredito. Eu joguei por 1 ano esse jogo. Todos os jogos, todas as vezes que eu entrava no servidor, Nossa. nas paredes, cancelando a animação, e pensou: isso é muito difícil pra quem tá começando. Então eles resolveram deixar o jogo mais acessível, mais fácil. Eles simplesmente removeram o KS, o estilo coreano, tiraram todos os bugs que a comunidade transformou em mecânica, e ao fazer isso... Então, eles não removeram, eles reformularam, entendeu? Pra dar aquele gostinho de que ainda tem. Mas não deu certo. Eles arrancaram a alma do jogo, mas como ele ainda tá na Steam, de graça, respirando por aparelhos, eu baixei o Guns 2 pra ver com meus próprios olhos qual a situação atual dele. Inclusive eu descobri que eu tenho 12 horas de jogo. Pois é, nem eu lembrava disso. Quando Impressionante, né? Que ele não lembra os jogos que ele jogou, mas eu entendo. Ele deve ter jogado muita coisa na vida dele, velho. Ainda mais que hoje a acessibilidade para jogo é muito maior. Mas 12 horas é bastante coisa, pra não lembrar. De Guns 2. o jogo finalmente abriu, até que bateu uma nostalgia de leve, ver os personagens ali na tela, o estilo de arte, a musiquinha. Cara, desbloqueei a memória que eu nem mesmo lembrava, mano. Aqui tem os meus personagens, tem a Rose, o Max, a Helena. Cara, eu não lembro com quem eu jogava. Provavelmente é com o Ivan, né? Que ele é meu personagem de level mais alto. Então vamos jogar de Ivan. E por algum motivo diabólico, o jogo abre uma telinha minúscula. Nossa, que nome é esse? Leitinho. Nickname Leitinho. Meu Deus do céu. Eu joguei por 13 horas... Fiz 158 kills. Aparentemente eu era bem ruim. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada na loja e na customização pra ver o que tinha sobrado. E é bem triste. Tem pouquíssimos itens, até existe uma certa customização ali. Você consegue mudar umas roupas, escolher algumas armas, mas é tudo muito pequeno e limitado se você comparar com a vitrine infinita do Guns original. Mas beleza, o que importa é a gameplay. E eu fui direto pro multiplayer. Cliquei pra buscar a partida e fiquei lá, esperando e esperando. E não apareceu absolutamente ninguém. Eu abri o chat aqui, ó, BR1, e só tem eu aqui, aparentemente. Não tem ninguém jogando esse jogo, não é possível. Eu achei tão bizarro que eu abri o navegador e fui no SteamDB pra ver quantos jogadores tinha, e incrivelmente tinha exatamente 3 players online, e eu era um deles. Obviamente eu desisti do multiplayer na hora, senão eu ia ficar na fila até 2027, e eu não ia achar a sala. Mas como eu já tava com o jogo aberto, eu precisava matar a vontade de dar uns tiros e dar Ele vai jogar o PV. E o PV desse jogo é muito bom. Só que era pay to win também. Mas era muito bom. É muito difícil. Você não jogava o PV. Ele não tinha um balanceamento de jogar solo e jogar co-op. Então, se você tá jogando solo ou co-op, você tá jogando na mesma categoria de co-op. Esse foi um dos principais problemas também que matou o PV. Mas o PV desse jogo ficou muito bom. Se fosse um jogo à parte, eles teriam feito um excelente trabalho. Me lembra muito aquele. Ah, não vou lembrar agora o nome. Aquele jogo de PV, que só tem PV, que o pessoal pede PVP. De espada, de ninja lá. uns dash. Então eu fui jogar o modo single Online. player, fazer umas missões contra bots mesmo. E olha, sendo bem justo, a mecânica do jogo é legal. Eles tiraram o K-Style sim, mas ainda tem aquela essência de você correr pelas paredes, dar os dashes no ar, puxar a espada e logo em seguida fuzilar o inimigo. E eu admito que eu duvidei do Guns 2. Eu achei que ia ser bem tranquilo, mas cara, que jogo difícil. E os bots são completamente apelões, cara. E eu admito que eu perdi muitas vezes. Nossa, mano, eu tô preso aqui, né? Meu Deus, calma aí. Ai, cacete. Bicho, cara, morre, gente. Tá de boa, tô conseguindo limpar ele. Sai do meio, filho. Opa. Beleza. Acabou. Meu Deus.
cacete, sai, sai. Nossa, eu fui comido vivo. As waves desse. Por isso que eu falei que tinha que jogar cooperativo, porque as waves não tinham time de respawn. Elas eram uma da caralho. Meu Deus, sai. Ai, vai morrer. Matei, matei, fiz a limpa. Opa. Sai, 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 sai. Sai. Opa. Nossa, mano, fiz a limpa. Oh, meu Deus. Tá. Cara, esse jogo é difícil, mano. Do nada brota inimigo, cara. É muito complicado essa bosta. Eu achava que era mais fácil, velho. Normalmente o modo missão é feito para ser jogado em 4 pessoas, então jogar sozinho já é bem complicado. Ah, bicho, tô na bosta aqui, mano. Ai, cacete! Meu Deus do céu, mano. Pô, me arregaçaram, mano. Isso quando os inimigos não spawnam no seu pé. Sai, bicho! Mano, não para de vir inimigo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Meu Deus. Não é um jogo bonito. Ai, mano, que isso? Que isso? Brotou. Ah, brotou. Ah, mano, brotou cara do chão, cara. Pô, esse jogo nem faz sentido, mano. Depois de apanhar bastante no começo, eu até consegui me adaptar. Eu comecei a correr nas paredes atirando, misturando os tiros com as espadadas, e mesmo jogando melhor e entendendo a mecânica, eu simplesmente não consegui terminar uma missãozinha sequer. O jogo ele é punitivo demais, e os bots são muito roubados. Brota inimigo de tudo que é lado e sua vida derrete num piscar de olhos. E depois de ser humilhado por um bando de bot, afinal de contas, vale a pena jogar Guns 2 hoje em dia? Não, não vale a pena. O jogo ele é divertido, mas está completamente morto. E ele não tem aquela alma do Guns original. Se você quer a experiência real de quebrar o teclado jogando, o negócio é esperar o beta terminar e o jogo ser lançado oficialmente na Vou jogar um servidor privado, tá tudo certo. Steam. Mas se você não tiver paciência, eu descobri que existem duas formas de jogar o Guns 1, FXP Guns e o Freestyle Guns. São dois servidores piratas que ainda funcionam e com uma comunidade ativa. E eu infelizmente descobri isso um pouco tarde demais. Então eu vou deixar pra revisitar esses jogos em um vídeo futuro. Bom, no fim das contas eu joguei os jogos abandonados da Level Up, e a verdade é que Então vamos ver, ó. ativa. E eu infelizmente descobri isso um pouco tarde demais. Então eu vou deixar pra revisitar esses jogos em um vídeo futuro. Bom, no fim das contas Dá pra contar nos dedos que jogo que vale a pena jogar hoje em dia. O único. Guns. Se você souber. Se você não souber, dava pra jogar Warface, mas ele foi desligado. Então não sobrou nenhum. eu joguei os jogos abandonados da Level Up, e a verdade é que eles não estão totalmente abandonados. Ainda tem gente jogando, ainda tem servidor online, e todos eles deram um jeito de sobreviver. Alguns mudaram demais, outros ficaram parados no tempo. E no fim, eu acho que o problema nem é esse, porque o que fazia esses jogos serem tão bons não era só o jogo em si, era a época, era a forma em que a gente jogava, eram as pessoas, e principalmente fazer parte de uma comunidade ativa. Você ainda pode jogar esses jogos, só toma cuidado para não ficar preso no passado. Eu sou o MK, para quem não me conhece, e na tela tem um vídeo onde eu exploro FPS de navegadores abandonados. Esse vídeo eu quero reagir também. Então é isso. Não prendam-se ao passado. Vivam agora. Encontrem pessoas para jogarem com vocês. Que jogar esses jogos com pessoas é muito mais divertido de jogar sem pessoas, que nem ele tentou. E até o próximo vídeo. Beijão na bunda de vocês e assistam o primeiro vídeo. Falou.